Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais a respeito desse mistério que o próprio Jesus fala no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 8, diz assim: E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Bom, Jesus estava falando a respeito do casamento. E no último vídeo que eu compartilhei aqui, que eu estava com a minha cunhada Lília, eu vou deixar aqui no box de informações uma experiência que ela teve muito forte no início do seu casamento. E nesse vídeo eu compartilhei um pequeno testemunho da minha vida, onde eu disse que Deus tinha me revelado que eu estava presa por algemas espirituais por conta de uma brecha que havia vindo do meu esposo. E aí surgiram muitas dúvidas. Como pode o esposo abrir uma brecha e o inimigo trabalhar na vida da esposa? Ou a esposa abrir uma brecha e o inimigo trabalhar na vida do esposo? Sim, isso é uma realidade. Na verdade, existe um mistério muito forte a respeito do casamento, aonde os dois não são mais dois, e sim apenas uma pessoa perante Deus. Então, para fortalecer esse seu pensamento, que você e o seu esposo são uma pessoa só diante de Deus, eu quero compartilhar uma experiência muito forte que eu tive na casa de recuperação. Para quem não sabe, eu me converti numa casa de recuperação, vou deixar aqui embaixo linkado o vídeo do meu testemunho. E nessa casa de recuperação, depois que eu me tornei obreira lá dentro, a gente fazia muita oração de libertação. Nós trabalhávamos com pessoas drogadas, alcoólatras, depressivas, e a gente trabalhava apenas com oração para a libertação das vidas que entravam lá dentro. E eu tive uma experiência muito forte a respeito de casamento, que quando eu me lembro hoje em dia, eu penso o que Deus queria me mostrar através dessa experiência que eu tive. Eu estava internada na casa de recuperação, mas eu já era obreira daquela casa. Eu ainda estava lá dentro, morava lá dentro, mas eu já era obreira. Uma mulher bateu na porta da casa de recuperação pedindo ajuda, pedindo oração para nós. E quando nós fomos lá atender a porta, essa mulher começou a conversar com a gente, dizendo que precisava de oração, que ela vivia um período muito turbulento no casamento dela, onde o marido dela bebia, ele era alcoólatra e ele tentava matá-la. Ela contou pra gente que ele tentava esfaqueá-la, tudo isso quando ele estava bêbado. E ela queria oração, ajuda em oração para que Deus mudasse essa situação na casa dela e no lar dela. Então, a obreira que estava comigo pediu que ela entrasse na casa de recuperação e que nós faríamos uma oração por ela naquele momento dentro da casa de recuperação. E aí eu não imaginava que eu ia passar por uma experiência muito curiosa, que nos ensina muito a respeito do mistério que existe dentro de um casamento. Nós pegamos aquela mulher, colocamos ela no escritório, onde nós fazíamos as orações de libertação. E eu me lembro que estava eu e mais uma obreira, e nós fomos orar por aquela mulher, mas eu achava na minha cabeça que nós íamos orar por ela, para que Deus abençoasse, que Deus visitasse a casa dela, visitasse o marido dela. Porém, a obreira que estava comigo, ela teve o seguinte discernimento. Ela começou a orar por aquela mulher, impondo as mãos sobre aquela mulher, mas começou a orar pelo marido dela como se fosse ele que estivesse ali. Isso mesmo. Ela impôs as mãos naquela mulher e começou a repreender, na verdade, a declarar fogo do céu que queimasse aquele demônio do alcoolismo, aquele demônio que estava tentando matar aquela mulher através do seu marido. E ela dizia assim, para que Deus alcançasse com o seu fogo, que o fogo do Espírito Santo descesse naquele demônio. E por incrível que pareça, meus queridos, aquela mulher manifestou um demônio naquele momento. Isso mesmo, ela caiu endemoniada ali dentro daquele escritório e aquele demônio começou a falar com a gente, a contar os planos dele para a vida daquela família. E ele dizia, eu estou no marido dela, eu quero matar ela, eu vou fazer ele matar ela, eu vou destruir ela.
através da vida dele, e ele dizia coisas que indicava que o demônio que estava no marido dela havia manifestado nela. E aí, através da mulher, da esposa, aquela obreira expulsou aquele demônio que estava no marido. E essa experiência marcou a minha vida, e esses dias eu me lembrei disso e eu falei, eu preciso compartilhar isso no canal, porque isso demonstra o mistério que existe entre a ligação entre marido e mulher. Eu presenciei isso, um demônio que estava na vida do marido, a mulher tinha ido lá pedir ajuda, pedir oração, pedir ajuda espiritual, e o demônio que estava no marido dela, que tentava matá-la, tentava esfaqueá-la, ele manifestou no corpo da esposa, e nós pudemos expulsar aquele demônio através da esposa, mas na verdade estávamos orando pelo marido. Então essa foi uma experiência muito forte que eu tive. Eu espero que essa experiência cause em você um temor muito grande no seu casamento, que você tenha realmente a consciência do grande mistério que é o casamento perante Deus, que você e o seu esposo são uma pessoa só. O próprio Jesus, no livro de Marcos, no capítulo 10 que nós lemos agora, ele disse, portanto não serão mais dois, serão apenas uma só carne. Isso é muito forte, querido. Isso é muito forte. Eu recebo muitas mensagens de mulheres, esposas, principalmente esposas, que passam por problemas no casamento e que pensam às vezes em desistir. Mas eu quero dar uma palavra para você. Não desista do seu casamento. Porque se você desiste do seu esposo, por pior que seja a situação, por mais difícil, por mais aparentemente impossível que pareça a situação, quando você desiste do seu esposo, quando você desiste da sua esposa, você está desistindo de você mesmo perante Deus. Amém? Que esse vídeo possa edificar a sua fé, possa edificar o seu casamento, fortalecer ainda mais os laços do seu matrimônio. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal e me procure nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui o meu Instagram para que você possa me seguir lá no Instagram, e lá a gente pode ter uma proximidade maior, pode conversar todos os dias pelo direct, e você pode conhecer um pouco mais da nossa agenda do Ministério Kelly Salles e conhecer um pouquinho também da minha vida pessoal ali no meu Instagram. Amém? Que Deus abençoe e fique firme em nome de Jesus. Tchau!